Olá, seja muito bem-vindo à nossa apresentação sobre Sistemas de Informação Geográfico, conhecidos em português pela sigla SIG e em inglês pela sigla GIS. Ao longo do trabalho, eu, Vitor e minha dupla Tiago, vamos abordar os principais tópicos que envolvem a utilização de um SIG, tanto técnicos como conceituais. O primeiro deles, e um dos mais importantes, é a definição de um SIG, ou seja, o que é esse sistema de informação. Dentre diversas conceituações, uma das mais aceitas é a seguinte: um SIG ele é um conjunto de procedimentos e técnicas utilizadas para armazenar, manipular e modelar informações georreferenciadas. Ou seja, informações georreferenciadas nós vamos tratar com detalhes mais à frente na nossa apresentação. Mas, já adiantando um pouco, elas são dados espaciais adquiridos por diversos aparelhos que nós vamos observar mais à frente, mas são dados do nosso planeta, dados geográficos. Então, um SIG ele tem essa missão de ter como entrada esses dados georreferenciados, processá-los, modelá-los, manipulá-los e gerar uma saída, que pode ser a visualização de um mapa, um gráfico, enfim. Nós veremos mais à frente todos esses tópicos. Bom, partindo agora para uma breve explicação sobre a história, o surgimento dos SIGs, até o modelo que conhecemos hoje, há três períodos que se destacam, sendo eles a década de 60, a década de 70 a 80 e a década de 90 até o presente momento. No primeiro deles, na década de 60, há o destaque da criação do primeiro SIG no mundo, no Canadá. Vale lembrar que nessa época estava ocorrendo a Guerra Fria, corrida armamentista, corrida espacial, então o desenvolvimento de tecnologias, principalmente para dados geográficos, começou a ter muita relevância, seja dos olhos de militares, como pesquisadores, enfim. Foi um tema que ganhou muita relevância devido à Guerra Fria e ao desenvolvimento da computação em si. No segundo período, da década de 70 e 80, nós temos o crescimento acelerado de SIGs. Então, até a década, o finalzinho da década de 60, a gente tinha era um escopo muito fechado, somente poucas organizações o possuíam. E na década de 70 e 80, a gente começa a ver essa expansão. Contudo, essa expansão ela foi somente no âmbito de pesquisa, no âmbito acadêmico. E foi em muitos países, incluindo o Brasil, Suécia, África do Sul, Dinamarca, enfim, se espalhou por muitos países devido à importância que ele possui. E na década de 90 até os momentos atuais, a gente possui a incorporação do SIG no mundo corporativo, ou seja, nas organizações tradicionais que nós conhecemos, com fins lucrativos, enfim, que vamos tratar mais à frente na nossa apresentação. Além disso, os SIGs eles se tornaram cada vez mais acessíveis para a sociedade. Então, antes, o que estava fechado, o que era exclusivo somente para pesquisadores, agora se torna algo que você pode acessar pela palma da sua mão no Google Maps, Google Earth, enfim, qualquer aplicação que usa um SIG, um iFood, qualquer aplicação que usa dados georreferenciados. A fim de fornecer uma melhor visualização na prática de como é o funcionamento de um SIG, como que é a sua interface, como as pessoas trabalham nele, trouxemos um vídeo que faz parte de uma pesquisa da Shasta College, que é uma faculdade comunitária da Califórnia. E nesse vídeo, dentre diversas entrevistas e debates com pesquisadores, há a demonstração do funcionamento de um SIG, que é o que nós vamos apresentar a seguir. Bom, com esse trecho nós conseguimos ver que nesse exemplo o SIG trabalhou sobre uma cidade, sobre uma área, sobre uma imagem de satélite, e nela a gente consegue, o usuário, a pessoa utilizadora, consegue identificar com pontos, com colorações, diversos locais e o que tem nesses locais. Então, facilita muito a identificação e uma análise geral da área. Olá, boa noite. Meu nome é Thiago e estarei apresentando o sistema de informação geográfica juntamente com o Vitor. E primeiramente gostaria de falar sobre os objetivos do SIG. O que são os objetivos do SIG? Né? Basicamente são, a partir das análises, manipulações, modelamento de dados, saída de dados,
feitas neste tipo de sistema de informação, as organizações públicas, privadas, sem fins lucrativos, governamentais, podem ser beneficiadas diretamente porque auxiliam, né, de alguma forma na tomada de decisões e na hora de atingir os objetivos. Este vídeo explicita um pouco de que forma as informações geográficas podem beneficiar as organizações no geral e também a sociedade. Using GIS, we can view, understand, question, visualize, and interpret data in visual ways that reveal relationships and patterns, which allows us to make better decisions. For example, a meteorologist might study the paths of hurricanes to predict where and when they might occur in the future. A city planner can choose the best location for a new park or hospital, ensuring that they are built in the place where they're needed the most. GIS is essential to understanding what has happened, what is happening, and what will happen in geographic space. Geographic understanding brings wisdom, and with wisdom, we can make better decisions to create a brighter future. Bom, irei falar sobre uma das características básicas de um SIG, começando pela complexidade. A complexidade é a característica técnica e a relação entre os componentes de um sistema de informação geográfico. Começando pelo hardware. O hardware é o quê? É o dispositivo físico com o qual o usuário usa para interagir diretamente com as operações realizadas em um sistema de informação geográfico. Estão inclusos os dispositivos utilizados desde a entrada de dados, coleta de dados, processamento de dados, armazenamento de dados e a saída de informações. Nós podemos citar exemplos de hardwares como computadores e os seus componentes internos, como processador, memória, HD, etc. Laptops, dispositivos móveis, assistente digital pessoal, dispositivo de veículos e os servidores, que no caso são os componentes internos que compõem o servidor. Também estão inclusos periféricos como mesa digitalizadora, impressora comum, plotter, né, que nesse caso é utilizado para imprimir um mapa de maior dimensão, que não pode ser impresso numa impressora comum. E os instrumentos topográficos eletrônicos, que são para obter informações topográficas e, posteriormente, a alimentação do sistema de informação geográfica. Bom, partindo para o próximo componente de um SIG, que é o software. Ele é o conjunto de programas e instruções dos quais executam funções específicas em um computador. Embora tenha se tornado uma ferramenta de uso amplo, o escopo de aplicações entre os diversos softwares existentes no mercado representa a diferença nos seus pontos fortes e fracos. Ou seja, devido à abundância de número de softwares, para determinadas aplicações, uns softwares são os melhores que os outros. Pois um SIG não é um software único, né? O software apenas permite que você tenha acesso ao sistema de informação geográfico, que é basicamente você acessa ao banco de dados, né, onde está armazenadas todas as informações geográficas, e através do sistema de informação geográfico você tem capacidade de analisar, manipular e etc, né, para obter obter a informação que você precisa. Sobre a estrutura do ambiente de software no SIG, podem estar divididos em 5 subsistemas. Bom, o primeiro subsistema é a interface com o usuário, que é basicamente a facilidade com que o usuário irá interagir com o sistema. E também como o sistema é operado e controlado. A entrada e integração de dados é a hora que o sistema recebe o dado, né, pode ser analógico ou dados digitais, e precisa de uma conversão para que seja compatível com o processamento de dados. O armazenamento e gerenciamento de dados se refere à organização e à recuperação de dados. Consulta e análise sobre os dados, ele providencia métodos para o processamento de imagens, técnicas para consulta e análise espacial. A produção de saída se refere ao resultado de uma variedade de formas como mapas, imagens, tabelas, relatórios e etc. O próximo componente de um SIG são as pessoas. A eles são atribuídas tarefas como condução do sistema, implantação, manutenção, alimentação do dado, criação de planejamentos e tomada de decisões. Nós podemos classificar as pessoas de uma organização que utiliza o SIG em 2 tipos. O primeiro são aqueles profissionais que necessitam das informações para a tomada de decisões da organização. Geralmente são gerentes, administradores e outras pessoas que possuem cargos em nível hierárquico maior. E eles não costumam possuir conhecimento técnico sobre a tecnologia do SIG, portanto, apenas se beneficiam do uso das informações obtidas através dele. Bom, o outro tipo são os profissionais com diferentes especializações para desenvolver atividades técnicas especializadas. Bom, esses são compostas por
pessoas que possuem formação técnica e trabalham diretamente com o sistema, desenvolvendo algum tipo de atividade específica. É formado por um conjunto de pessoas, né, que atuam na operação ou na administração de um SIG. Bom, no geral, o ambiente SIG possui profissionais com perfil bastante diversificado, pois, dependendo da organização, envolve diversas áreas da ciência. O quarto componente de SIG são os dados. Os dados constituem a representação do mundo real no ambiente computacional. Sem a implantação de dados, não seria possível obter informações geográficas sem um SIG. Uma representação digital de uma determinada área específica, para certa finalidade, podem gerar bancos de dados que variam de alguns megabytes até muitos terabytes, dependendo da necessidade do usuário e também do tamanho da área ou qual o usuário está trabalhando. Quais são os tipos de dados em um SIG, né? Os mais conhecidos são os dados espaciais vetoriais, que são representados como coordenadas x e y, e podem aparecer em forma de pontos, linhas ou áreas, que são interligação de vários pontos. Já a matricial são matrizes de células homogêneas, mais conhecida como pixel. Tomamos como exemplo imagens de satélites e fotos aéreas. Por outro lado, existem os dados de atributo, que são tabelas com códigos alfanuméricos. O que são esses códigos alfanuméricos? Né? Podem ser dados qualitativo nominal como nome, rótulo, categoria, qualitativo original como baixo, médio, alto, quantitativo discreto como número da população, quantidade contínua como a densidade demográfica. Aqui estão algumas imagens. Nós podemos ver que é uma imagem de satélite, portanto é um tipo de dado matricial. Nesta imagem, do lado direito, nós podemos ver a tabela com códigos alfanuméricos. A primeira coluna é constituída por nome dos estados, a segunda de região, a terceira é um tipo de dado quantitativo discreto e a outra é contínua. E aqui do lado esquerdo nós podemos ver a porcentagem de coleta de lixo por estado representada em tamanho de círculo. Sobre os dados, eu quero mostrar como os elementos podem ser classificados em 3 categorias de acordo com dados geográficos. O primeiro deles, a contínua, tem como exemplo solos, relevos, vegetação, geologia, temperatura, pluviometria. Eles têm em comum a dificuldade na definição de bordas ou limites. Este tipo de elemento pode ser apresentado por estrutura vetorial ou matricial. Na imagem, podemos ver que diferentes altitudes representam uma cor diferente. Portanto, é difícil nós definirmos uma borda ou limite para um determinado valor. Neste caso, está representado de uma forma matricial. Já os elementos de natureza discreta é caracterizado pela facilidade da definição de bordas ou limites, como vemos na imagem ao lado, em que a rua, as casas, os parques, as edificações maiores estão de uma forma mais fácil definidos os limites. Tomamos como exemplos as ruas, postes, edificações, áreas agrícolas e linhas de comunicação. Já os elementos de natureza abstrata, a borda ou limite nem sempre é fisicamente identificável, mas sim em convenções jurídicas ou administrativas. Por quê? Tomando como os exemplos zoneamentos eleitorais. Zoneamentos eleitorais é definido em convenções jurídicas, né? Onde que é tal zona e onde que é tal zona. Então, não é fisicamente identificável, não está dividido de uma forma que dá para ver lá de cima, entendeu? E as áreas de preservações ambientais também, não tem uma coisa que divide, né? De acordo com os tratados feitos, de acordo com as convenções jurídicas. Zonas militares também. Esse tipo de elemento é representado preferencialmente com estrutura vetorial, como vemos aqui do lado, que é a área de proteção ambiental do Belém. Bom, indo para o último componente de um SIG, que são os procedimentos, começando já pela interface, é onde o sistema é operado e controlado pelo usuário. Já a consulta em análise espacial pode ser consulta de atributos, que são informações descritivas sobre um determinado objeto ou uma área, e isso é só um exemplo de muitos tipos de consultas que podem ser realizadas por um SIG. Já a entrada e conversão de dados, nós podemos ver a entrada de dados sobre observações com instrumentos específicos para o computador, né? Podem receber tanto no formato analógico, que é papel, fotografia, e estes precisam ser digitalizados para a forma vetorial ou matricial. Já o dado digital, o computador já recebe o dado em formato vetorial, matricial, tabela, e às vezes não precisam de conversão de dados porque já são compatíveis para o SIG. Gerenciamento do banco de dados pode ser a integração dos dados, recuperação total dos dados, manter a consistência do banco de dados e também garantir a segurança. E a transformação de dados pode ser análise geográfica, combinação de informações, processamento de imagens, modelamento de dados e entre outros. A produção de saída, né, que é quando gera saídas de relatórios, mapas, gráficos, entre outros, tabelas também. Bom, essa imagem eu peguei mais para falar sobre retroalimentação de sistema de informação geográfico. Abaixo estão os procedimentos que falei anteriormente.
E onde que a retroalimentação entra nisso, né? Como vimos anteriormente, o banco de dados de um sistema de informação geográfica está sempre em mutação, está sempre recebendo novas informações. Então, dificilmente uma organização que gera um relatório como mapa, tabela, próprio relatório, né, podem não satisfazer as necessidades e os objetivos. Então, haverá sempre uma retroalimentação buscando novas necessidades, novas alterações, novas manipulações nos dados e, posteriormente, novos planejamentos. Então, isso é um dos fatores que caracteriza o sistema de informação geográfica como um sistema de informação. Bom, partindo para a análise da adaptação do conceito de adequação de um SIG em relação ao meio em que ele opera, a gente vai observar daqui para frente que ele, devido ao seu a sua vasta gama de possibilidades, o SIG ele possui uma grande capacidade de adaptação. Citamos aqui alguns exemplos de áreas em que ele pode ser implementado para colaborar, para ter uma melhor visualização das áreas. Por exemplo, a área ambiental, a área da hidrografia, a área de transportes, a área da saúde pública, urbana e agronomia. Então, nós elencamos essas 6 áreas, porém, vale ressaltar que são dezenas de cenários em que o SIG ele pode estar atuando. Agora, daqui para frente, nós vamos detalhar como o SIG ele é aplicado, como ele é utilizado em 3 dessas áreas, que são as mais recorrentes, as mais usadas nos últimos tempos, que é a ambiental, a área urbana e de transportes. A primeira delas, que é a área ambiental, tem ganhado cada vez mais força com os movimentos de sustentabilidade. Alguns tópicos, como o monitoramento de áreas de proteção ambiental, análise de risco de poluição e o monitoramento da fauna e flora, são muito importantes no combate ao desmatamento e na preservação das espécies. Trouxemos um exemplo que é o EGIS, SIG muito utilizado nessa área. Em seguida, trouxemos na área urbana alguns exemplos, conforme as imagens da esquerda, da interface de um SIG nesse segmento. Alguns tópicos como o apoio no planejamento e gestão de obras públicas, o monitoramento do uso do solo, ações de inclusão social e a identificação dos equipamentos públicos, como escolas, postos de saúde e terminais de ônibus, são essenciais na coleta de dados e no planejamento de políticas públicas e até mesmo de grandes projetos como o plano diretor de uma cidade. Por fim, na área de transportes, o SIG tem tanta relevância que ele recebe uma nomenclatura própria, o SIG-P. À esquerda, vemos uma imagem que representa o ciclo de vida de um SIG nessa área, desde a coleta de dados no mundo real até a visualização ao usuário final. Alguns tópicos como o planejamento e elaboração de rotas urbanas, gerenciamento de serviços logísticos e apoio a projetos de construção de rodovias e ferrovias são alguns segmentos que o SIG pode apoiar estrategicamente. E, por fim, com a explicação, com o detalhamento dessas 3 áreas, nós concluímos a grande capacidade de adaptação que o SIG possui em diversos ambientes de operação. Bom, partindo para a análise da característica de indeterminação de um SIG, podemos observar com clareza o seu caráter não determinístico. Mas por quê? Conforme vemos nessa imagem, que se trata de um estudo na cidade de Dublin, os dados geográficos, os dados de entrada, eles podem ser os mesmos. Contudo, conforme destacado no menu esquerdo e no menu direito, o usuário possui diversas possibilidades de manipulação e interpretação desses dados, seja na coloração, nos limites e nas filtragens do que ele vai analisar. Ou seja, os dados podem até serem os mesmos. Contudo, a saída ela não é previsível devido a essa manipulação, essas possibilidades de manipulações distintas que o usuário pode realizar. Agora, partindo para as propriedades emergentes, a característica de emergência de um SIG, que significa a integração de várias partes e o comportamento que essa integração ocasiona. Para isso, trouxemos um exemplo que é a construção de um mapa topográfico digital, que para isso é necessário a utilização de um instrumento chamado teodolito, que mede níveis topográficos, sensoriamento remoto, que nada mais é, por exemplo, que imagens de satélite, e uma base de dados. Juntos, esses 3 têm como comportamento final a construção de um mapa topográfico, por exemplo, da região metropolitana de São Paulo, além de algumas características, tanto de relevo como de hidrografia. Agora, após abordar e exemplificar as principais características de um SIG e os seus âmbitos de atuação, vamos especificar um pouco a sua estrutura organizacional, ou seja, como são as organizações, exemplificar as organizações que eles podem atuar, as pessoas que compõem essas organizações e as finalidades de um SIG dentro dessas empresas. A primeira delas, que representa uma boa porção
no uso geral de um SIG, tanto no Brasil como no mundo, são as organizações públicas, as quais destacamos aqui os órgãos governamentais, os institutos de pesquisa e as organizações não governamentais, conhecidas como ONGs. Nelas, temos as pessoas, nós exemplificamos algumas. É claro que cada organização tem os seus níveis hierárquicos, e cada nível hierárquico contém as pessoas que vão utilizar o SIG de determinada maneira. Porém, aqui, para facilitar, apresentamos algumas. Por exemplo, nos órgãos governamentais, funcionários públicos poderão fazer o uso do SIG com o objetivo de fomentar as políticas, né, a formação, o estudo, a base para políticas públicas. Já em institutos de pesquisa, os pesquisadores poderão fazer o uso, a atuação do SIG a fim de atingir objetivos, né, dados para as pesquisas. E por fim, nas ONGs, os voluntários eles também podem, né, contar com o apoio do SIG para ajudar na causa que aquela ONG tem. Em segundo plano, temos as organizações privadas, também conhecidas como as organizações tradicionais, ou seja, aquelas que possuem fins lucrativos e setores bem conhecidos pela sociedade, como um setor de marketing, um setor financeiro, um setor de recursos humanos. Dentro dessas organizações, nós separamos, né, setores, áreas de atuações delas. Então, elencamos 6 principais, que os setores ambientais, setores de energias, industriais, os imobiliários, de transporte e logísticos. Dentro, cada um desses setores possuem as pessoas, né, os usuários desse SIG. Aqui citamos também exemplos em cada setor e os objetivos. Então, para exemplificar aqui na apresentação, o setor ambiental, os ambientalistas poderão fazer o uso dos SIGs para atingir o objetivo, né, de mapear o clima da região. No setor de energia, pesquisadores poderão ver o desenvolvimento, né, o SIG no desenvolvimento de energias limpas, ou seja, qual é o melhor local para se implementar uma usina eólica, por exemplo. Já nos setores industriais, temos os gerentes, né? Então, um dos objetivos é a definição do território de atuação. Conceito esse também conhecido, né, o conceito desse uso é conhecido como geomarketing. Então, o SIG, ele apoia, ele atua como um apoio tático. Bom, eu irei falar sobre algumas vantagens competitivas que uma organização pode obter com a utilização do SIG. O que são vantagens competitivas? São características diferenciais que uma organização pode ter em relação aos seus concorrentes. Dentre elas, eu posso citar exemplos como definição de local estratégico, estreitar laços com os clientes, melhorar o relacionamento com os fornecedores, ajudar a entender o mercado, foco em nicho de mercado, domínio de tecnologia, análise socioeconômica da região, reduzir custo de logística e otimização de rotas, aumentar a eficiência de processos, gestão de marca. Tudo isso está relacionado com as informações geográficas e também aos atributos que a elas estão atribuídos. Bom, eu quero citar um exemplo sobre o custo de logística e otimização de rotas, que é uma varejista norte-americana que implementou o sistema GIS que se chama SARS. Bom, com isso, a empresa conseguiu diminuir cerca de 75% de tempo nas entregas. E isso melhorou bastante o atendimento ao consumidor e também a eficiência dos processos. Além disso, uma boa gestão de marca, uma boa motivação dos colaboradores, o alcance dos objetivos traçados nos planejamentos e o aumento da produtividade ajudam e auxiliam as organizações a atingirem suas metas organizacionais. Arquitetura computacional. Neste tópico, iremos falar sobre a arquitetura computacional suportada e usada por usuários do SIG. Bom, o primeiro deles é a arquitetura cliente-servidor de multicamadas, composta por camada de aplicação, camada de web, camada de apresentação e camada de dados. Bom, a camada de apresentação é a camada onde o cliente faz interação com o sistema. No caso do desktop, ele faz a interação com a camada de web e a camada de web com o servidor de aplicação. Já dos outros dispositivos, já fazem direto a interação com o servidor de aplicação, onde determina de que maneira os dados seriam tratados. E apenas nesta camada de aplicação pode interagir com a camada de dados, onde encontramos o servidor de dados e o banco de dados, que é onde reside toda a informação necessária para o funcionamento da aplicação. Uma arquitetura que vem crescendo muito nas organizações é a computação em nuvens. Por quê? Porque na nuvem já tem todo o armazenamento de dados espaciais, as plataformas de softwares, servidores e também as aplicações de SIG. Então, de uma certa forma, isso otimiza os recursos da organização e também reduz o custo de implementação. Como esse tipo de serviço pode ser oferecido para a organização? Existem 3 formas. A
primeira delas é o software como serviço, que o software está hospedado na nuvem, portanto não há necessidade de comprar licença e também fazer a instalação do software, e atende questões urgentes com mais facilidades. Bom, a segunda é a plataforma como serviço, onde possui todo um ambiente completo de desenvolvimento, possui vantagens como escalabilidade e a criação, modificação e otimização de aplicações. Já a infraestrutura como serviço, além do software, é possível entregar hardwares para armazenamento, memória, processamento, entre outros. Possui vantagens como você só paga de acordo com a sua utilização e os recursos do hardware podem ser adquiridos quando necessário. Então, você pode expandir os recursos da infraestrutura quando for necessário, quando achar necessário. É altamente escalável e também é muito mais flexível. Agora, nesta etapa da apresentação, vamos abordar as classificações que um SIG possui dependendo do ponto de vista. Vamos entender melhor. Bom, logo de cara observamos que o SIG ele pode ser classificado como um SI, um sistema de informação não tradicional, ou tradicional. Isso porque um SIG ele pode ser usado para um tratamento de informações muito específicas, em organizações atípicas. Portanto, se olharmos de acordo com esses parâmetros, ele se encaixa mais na classificação de não tradicional. Contudo, apesar de ser por muitos autores considerado não tradicional, isso não significa que, olhando do ponto de vista do uso dele em organizações tradicionais e da geração, né, de relatório e apoio a decisões, então, desse ponto de vista, a gente pode concluir também, muitos autores concluem que o SIG ele é sim um SI também tradicional. Nos próximos slides, vamos conferir em cada nível hierárquico nível organizacional de uma empresa, o papel do SIG e a sua classificação em cada nível. Bom, para começar, o primeiro nível, a base da pirâmide de níveis hierárquicos de uma organização é o nível operacional. Nesse setor, o SIG ele é considerado um sistema de processamento de transações, ou pela sigla SPT. E abaixo colocamos um exemplo de uma atividade, né, que representa o porquê que ele é um SPT. E o exemplo é a coleta e o tratamento de dados georreferenciados. Então nós podemos imaginar sistemas como o Google Maps, que a todo momento, todos os dias, é algo diário, ele está coletando dados georreferenciados, ou seja, se encaixa como no nível operacional. No segundo nível de uma organização, o nível tático, nós observamos que o SIG ele é considerado como sistemas de apoio à decisão, ou pela sigla SAD. Por quê? Porque ele possui um poder analítico, né, por meio de dados estruturados, mapas e gráficos. Ou seja, como mostrado em outras partes da nossa apresentação, o SIG ele gera muitas formas de visualizações dos dados coletados. E isso pode auxiliar e muito o apoio tático de uma empresa. E por fim, no nível mais alto, o topo da pirâmide, que é o nível estratégico, o SIG ele é considerado um sistema de apoio a executivos, ou sigla SAI. Isso porque ele possui participação em planejamentos de larga escala, ou seja, definir onde que vai ser a base de uma empresa, onde que vai ser, por exemplo, a análise de um solo, né, para a construção de um novo empreendimento. Então, isso são atividades que geram relatórios muito importantes para a definição de decisões, né, o apoio a decisões de alto nível por executivos. Por fim, chegamos ao último tópico que abordaremos na nossa apresentação, sendo ele as questões éticas, sociais e políticas no uso de um SIG. Bom, destacamos 3 principais questões, sendo ela a invasão de privacidade, os ataques cibernéticos e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conhecida como LGPD. Ambas possuem alta relevância atualmente. A primeira tem funcionalidades do SIG envolvidas nos conceitos de monitoramento de localização e registros de satélites. Em ambas as atividades, há o debate, né, aí entra na questão da ética, há o debate de até onde nós podemos invadir, né, conhecer o espaço alheio, a vida alheia. Muitas vezes, essa invasão de privacidade, ela expõe muitos dados, os quais dão oportunidade, né, geram brechas para ataques cibernéticos. Tema esse que está dentro da área de estudo da segurança da informação, que tenta prevenir esses ataques. E o terceiro, né, a LGPD, é uma legislação que tenta regulamentar, os direitos, o que fazer, né, os direitos e deveres em casos como esse. Então a gente vê um exemplo, né, da política entrando aí no mundo da tecnologia e dos SIGs.
E é isso, gente. Terminamos por aqui nossa apresentação e esperamos que, com ela, vocês tenham conseguido obter um melhor entendimento sobre o universo desse sistema de informação tão importante para as organizações atuais. Muito obrigado por ficar até aqui. Tchau.